E aí o Rafa Melo, para mim, ele foi perfeito na colocação dele no início do programa. Você tem Vitor Hugo, você tem Igor Jesus, você tem Matheus França, tem até o Matheus Gonçalves, que eu não sei porquê é o último a entrar nos jogos. Ele produz muito mais do que outros que estão na frente dele na lista do Sampaoli. Então, para mim, já começou errado. O Ayrton Lucas, ele é um jogador que ele precisa de quê? Ele precisa de espaço. Ele gosta de ir ao fundo, de até linha de fundo. Ele não é um lateral construtor como o Felipe Luiz, por exemplo. Isso, que vai pra dentro. O Felipe Luiz que gosta de jogar por dentro, gosta de jogar no meio campo. O Ayrton Lucas é completamente diferente, é outra característica. O Ayrton Lucas encontrou o meio campo completamente habitado, tanto por jogadores de Flamengo como também por jogadores de Botafogo. E ele não conseguiu jogar. Assim, acho que, de novo, o Flamengo, a torcida, boa parte, cai no erro de apontar pro técnico, apontar pros jogadores. O Gabigol não vai sair do time? Ele tem que sair do time, então. Vai treinar, se recondicionar. Não é necessário, onde está agora, a gente vê na imagem. O goleiro tá ali, cara. Não é só jogar atrás, não. Ele tá jogando de volante, de zagueiro, cara. É um absurdo isso. É irresponsável isso. Nunca que eu lembre o Sampaoli tenha feito isso no futebol brasileiro e em outras experiências. Rapaziada, vamos acompanhar aqui a repercussão do Donos da Bola e da Jovem Pan também sobre esse jogo do Flamengo, nessa derrota do Flamengo, infelizmente, os erros de quem foi mais do Gabriel, foi mais do Sampaoli que quis inventar, foi mais da defesa do Flamengo, tomando gol de lateral o tempo inteiro, enfim. Vamos assiste até o final, sei que você tá chateado, hoje é o dia que ninguém quer ver nada de esporte, mas tá bacana aí, apontando os caminhos que o Flamengo tem que seguir para melhorar essa situação. Se inscreve no canal, o botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino. Deixa o like, porque o like ajuda demais no crescimento. Não esquece do like que se inscreve. Tá aqui, ó. 70% das pessoas não estão inscritas. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like e vambora pro vídeo. Rafa Melo, boa tarde, jovem. Boa tarde, Bebeto. Rapaz, tudo certo não, que né? É aquilo ali, o que o Santos estava fazendo ali no meio do campo, cara? Rapaz, ele tava atuando como líbero, né? A nova posição, né? O Sampaoli conseguiu aí um novo reforço ali dentro de campo, mas a torcida não gostou muito, não. A cada bola do Santos ali na linha de meio de campo, era um Deus nos acuda, rapaz. A torcida gritava, botava a mão na cabeça. Você tem até alguns exemplos de goleiros que fazem a posição de líbero lá na Europa. Mas isso aí é treinado. Se o Sampaoli tivesse desde o início da temporada, fazendo uma pré-temporada com o Flamengo, treinando agora do nada, o terceiro, quarto jogo, ele exigir isso do Santos, que não é tão bom com a bola no pé, isso aí pegou a torcida desprevenida, né? Foi muita surpresa. Agora, já falando do jogo, dando uma boa tarde aí pra galera que tá assistindo nesse feriado, acho que o Luiz Castro não deu um nó tático com o Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli não conseguiu desatar o próprio nó. Começou na escalação. Quando a gente perde o Gerson, desfalque de última hora, ele inventou ali ao colocar o Ayrton Lucas. Ele matou o principal jogador do Flamengo da temporada, que é o Ayrton Lucas, colocando naquela posição ali de volante meia, quando ele tem no banco Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Igor Jesus, quer dizer, e Matheus França. Então poderia ser uma outra configuração do jogo. E eu não entendi muito bem, quando o Botafogo teve um expulso, o Flamengo com um a mais, ele poderia ter tirado um zagueiro, o próprio Davi Luiz, que não estava bem em campo, colocado mais um jogador de meia, ou até um jogador da posição da frente, mas ele realmente terminou o jogo com os três zagueiros. É uma mentalidade de alguns treinadores que, inclusive, passaram pelo Flamengo, os dois últimos portugueses, o Vitor Pereira e o Paulo Souza, que vieram com essa ideia que não deu certo, de três zagueiros. E, curiosamente, os dois jogos que o Flamengo jogou mais com o Sampaoli, o Flamengo tinha dois zagueiros. Queria saber o quanto dessa escalação do Sampaoli determinou para esse fracasso ou para o sucesso do Botafogo ou para o sucesso do Flamengo. Eu acho que já começa errado com a escalação, no meu ponto de vista. Eu acho que quando o Gerson ele se lesiona, e aí o Rafa Melo, para mim, ele foi perfeito na colocação dele no início do programa. Você tem Vitor Hugo, você tem Igor Jesus, você tem Matheus França, tem até o Matheus Gonçalves, que eu não sei porquê é o último a entrar nos jogos. Ele produz muito mais do que outros que estão na frente dele na lista do Sampaoli. Então, para mim, já começou errado. O Ayrton Lucas, ele é um jogador que ele precisa de quê? Ele precisa de espaço. Ele gosta de ir ao fundo, de até linha de fundo. Ele não é um lateral construtor como o Felipe Luiz, por exemplo. Isso, que vai pra dentro. O Felipe Luiz que gosta de jogar por dentro, gosta de jogar no meio campo. O Ayrton Lucas é completamente diferente, é outra característica. O Ayrton Lucas encontrou o meio campo completamente habitado, tanto por jogadores de Flamengo como também por jogadores de Botafogo. E ele não conseguiu jogar. Então, eu já teria começado, no meu ponto de vista, eu começaria com o Vitor Hugo. Eu acho que é um garoto que precisa ter mais minutos. Falei isso aqui semana passada. Esse, para mim, foi o primeiro ponto. Erro do Sampaoli. Outro erro do Sampaoli, para mim, tirar o Wesley.
O garoto fez o pênalti, tinha cartão amarelo, pode ter sentido o jogo. Ok, mas é um jogador que pelo lado direito dá a profundidade que o próprio Sampaoli quer, que não joga muito mais por dentro. Embora com o Everton Ribeiro ele também faça um pouquinho a parte central do campo. Eu não teria tirado o Wesley, teria tirado o Davi Luiz. Por sinal, eu ainda não entendi o motivo da manutenção do Davi Luiz como titular do Flamengo. Até hoje eu não consigo entender. Até hoje eu não entendo o motivo da manutenção do Vidal como titular do Flamengo. Não tem gás para fazer o que os times do São Paulo gostam de fazer, jogadores de meio campo. Pisar na área do adversário e voltar para defender. Não tem essa capacidade. Infelizmente, os dois são grandes jogadores, têm uma carreira sensacional na Europa, mas nesse momento tem outros jogadores que estão melhores do que eles. Então, no meu ponto de vista, esses dois não deveriam começar jogando. E aí eu acho que tem a questão também dos atletas dentro de campo. Se a gente parar para observar, o Flamengo perdeu pelo menos umas 3, 4 chances claras. Tem o mérito do PR, que é um baita de um goleiro do outro lado, mas um cara do tamanho do Gabigol e do Pedro não podem perder esses gols. O primeiro lance do segundo tempo, o PR, se fosse você parado ali, o Fabiano parado ali, o Rafa, ou eu, que era o pior dos 4 aqui no gol talvez, o Everton acha ele, né? E aí muita gente trouxe aquela polêmica, ele tô com só o Arrascaeta, acha ele, o Everton achou 3. A primeira bola do segundo tempo, Sim. A bola quicou, o PR gigante, ele deu muito fraco, o PR, eu tô falando quanto tempo dele aqui, mas ali foi o Gabi. Foi. Os outros lances, teve uma cara a cara. E o PR é impressionante a fase dele. A gente vai até falar mais daqui a pouco. Agora, eu acho o Gabi... E o que me impressiona, para a gente entrar aqui no Botafogo, eu quero falar sobre o Luiz Castro com o senhor, seu Fabiano Bandeira. O que me impressiona não é perder gol, o Gabigol. Porque ele perde gol. Sim. Ele faz um monte de pé. Tanto que o Carlinhos brincava aqui. Ó. Chamava ele de Gabriel, Carlos Alberto. Gabi quase, brincava com isso. É o timing. É o domínio que não tá encaixando, é o passe que não tá encaixando. É isso que eu tô falando. Parece que tem alguma coisa diferente. Rafa, vamos falar de Gabigol. Vamos. Porque, cara, no outro jogo, no 8-2, teve aquela treta lá, né? Aí xingaram, teve até O pessoal da internet ficou dividido. Ontem o Gabi perdeu boas chances também. Esse gol aí que eu falei, ó, que foi a primeira bola do segundo tempo. A bola quicou ele e o PR e ele bate meio que no meio do gol, reta. Enfim. O que você tá achando? O que você acha que tá rolando? Cara, pra isso tudo, essa cobrança toda mesmo? Então, o Gabigol, a última vez que ele fez um gol com bola rolando foi no dia 15 de fevereiro pela Taça Guanabara contra o campeonato da Taça Guanabara contra o Volta Redonda. De 11 gols que o Gabigol tem, 6 foram de bola rolando e 5 foram de pênalti. E os últimos gols foram de pênalti. Então a torcida tá certa em criticar. Eu acho que o Flamengo deveria preservar o Gabigol ao colocar o maior ídolo dessa geração no banco de reservas. Precisa conhecer um banco. E ele precisa também treinar mais finalização. Não é vergonha ficar treinando finalização após o treino, né? O Zico fazia muito isso, treinava falta, né? Todo mundo ia embora e o Zico ficava lá treinando falta. Ele precisa nitidamente treinar finalização. Ele precisa evoluir o mental dele, psicológico, está bem abalado. Ele não está preparado para as críticas que está recebendo e se apega muito ao passado, né? Ao que ele fez no Flamengo, nada vai tirar isso dele. Ele é ídolo, decidiu 2 Libertadores. Agora, futebol é momento, né? O São Paulo gosta muito do Gabigol, mas a quantidade de chances, de oportunidades que ele tem, principalmente dentro da área ontem, esses 3 lances, foi ele e o PR. Não tinha marcador do Botafogo. Essa aí foi muito sozinho, né? Na segunda ele perde a passada. Observa, aquele chuta com a direita. Aquele chuta com a direita, que o Everton também também acha. O PR sai bem também ali, né? Isso. Mas essa passada, nessa aí, é um bolão, ó lá. Aí a bola quica de novo, ó. Ele deixa quicar 2 vezes. Deixou quicar. Ele perde a passada. Mas o PR sai bem. Cara... E até uma palavra, perdão, que está muito ligada ao Sampaoli, que ele fala em várias coletivas, é a contundência. Essa palavra ele utiliza muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Não adianta o Flamengo perder essa quantidade de chances, principalmente no jogo contra o Botafogo, no jogo do Inter também a gente viu a mesma coisa, e a contundência defensiva, que não está acontecendo. Ontem o Léo Pereira, ao marcar 2 gols, ele criticou todo o sistema defensivo e é o 3º gol que o Flamengo leva de lateral. Absurdo. Uma jogada que vem de lateral. Foram 2 contra o Internacional e uma ontem contra o Botafogo. Quer dizer, desatenção, desorganização, não tem concentração. Tudo isso o São Paulo falou e o Léo Pereira corroborou com a fala do treinador. O Flamengo, dos 4 jogos do São Paulo, tomou 7 gols. 2 contra o Inter, 2 contra o Maringá e 3 contra o Botafogo. Só não tomou gol do Nublense. E podia ter tomado outro, que essa maluquice de botar o Santos
na linha do meio campo. Não sei como é que o Tiquinho, que é um craque de bola, não acertou o gol. Até alguém me falou que passou um jogador do Botafogo que meio que atrapalhou. Foi o Danilo. Foi o Danilo. E ontem, GV, parecia que o Botafogo era que tava com a mais em campo. Tamanha desorganização do Não, Flamengo. e a gente nem falou isso aqui. Bem lembrado. O segundo tempo, na hora da expulsão, tinha um amigo nosso lá em casa, falou, ele botafoguense, falou, ih, rapaz, com a menos segurar o Flamengo. Eu falei, realmente complica, porque os caras, né? Aí entrou o Everton Ribeiro, já pifou 2 vezes, eu falei, ih, já era. O Botafogo não se apequenou e foi pra cima, jogou de igual. Claro, com estratégia. Você não vai ser igual maluco com a menos. Você tá falando de consistência defensiva, né? Parece que a paciência do torcedor com o Davi Luiz acabou. Pedrinho, sobe o sonho pra mim, Pedrinho, nesse lance do Davi Luiz. Vai embora. Acabou, gente. Acabou. Não dá mais. A gente já viu o ponto. Volta aqui pra mim, Pedrinho, o Antoninho. Obrigado. 3 zagueiros, pra deixar na tela aqui, a gente já viu que não tá funcionando. Fabrício Bruno tem feito bons jogos. O Léo Pereira fez 2 gols, mas também vacilou ali em alguns momentos na hora do gol ontem. Aquele gol do Tietchan parece gol de rachão. Não sei se você já jogou no Mas rachão. aí a culpa não é só dele, né? O cara leva no fundo, passa no meio de 4, ou levanta a cabeça, rola pra trás, e o Tiquinho, que é outra prateleira, ele espera o Santos deitar, o zagueiro passar e dar aquela chapada, meu irmão. Ele espera o Santos deitar e deita no Santos. Muito, Ô, Flávio, vai sobrar pro Davi? Não vai. Eu não acho que vai sobrar, porque ele não sai do time. Deveria? Pelo amor de Deus. Ele deveria. Muita gente criticou o Léo, apesar dos 2 gols. Não tem como. O Léo Pereira ontem foi, se não, acho que não foi o melhor jogador do Flamengo, porque o Everton Ribeiro entrou muito bem. Mas pra mim, depois do Everton Ribeiro, é o Léo Pereira ontem. Foi o Léo Pereira. Sobre essa questão de goleiro aí, o Agustin Rossi, que o Flamengo contratou, que está lá no Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, chega em julho. O goleiro reserva do Santos, que é o garoto Matheus Cunha, ainda não renovou o contrato, que vence em dezembro. Ele já pode assinar no meio do ano. 2 clubes estão interessados, Cruzeiro e Sevilha, da Espanha. Quer dizer, o Flamengo vive um dilema no gol e o Santos que não acertou, né? E eu vou falar uma coisa. O Matheus é muito bom goleiro, tranquilo. E eu vou te falar, tem mais um clube interessado. Tem o Cruzeiro, tem o Sevilha e é... Aí eu vou falar igual aqueles caras, eu tenho uma fonte. Eu sei. Enfim, eu quero que ele fique no Flamengo. Traz o Rossi também, deixa o Santos pra disputa. Flamengo e Botafogo. Mauro César Pereira. Flamengo perde por 3-2, perdeu chances de gol sim. Agora, um questionamento que eu faço, e quero saber se você concorda ou não, o principal é tirar o Ayrton Lucas da posição dele. Eu achei ali um erro gravíssimo, acho que o Sampaoli, muita gente diz, o Pirata é contra o Sampaoli. Não, eu era a favor do Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus era a principal opção. Não acho o Sampaoli uma má escolha, pelo contrário, acho um bom treinador. Agora, para mim, ontem, ele errou muito em tirar da posição de origem o principal jogador do Flamengo hoje, que eu acho o Ayrton Lucas. Eu acho que vem jogando muita bola. Ele nem ia jogar. E tinha o Everton Ele Ribeiro. Ia jogar, ele não estava nem escalado. Não fosse o Gerson. Ele só entrou porque o Gerson se machucou. E tinha, não, sim. Antes de você me perguntar, eu vou te propor um E desafio. tinha o Everton Ribeiro no banco. Vou te propor, ele não podia jogar os 90 minutos. Mas aí joga de começo, mano. Ele não podia jogar 90 minutos, ele falou na saída que talvez nem jogasse. Vamos trabalhar com a informação correta. É importante, a informação correta. Vamos trabalhar com a Hoje, mais do que nunca, a informação correta é importante. Jogou, Vamos lá. Podia jogar. Então, vamos Se lá. ele jogou, ele Vamos podia lá. jogar. Eu Vamos tô lá. trabalhando com a informação Vamos lá. correta. Ninguém aqui tá inventando nada. Não falei que você tá Se ele inventando. jogou, ele podia jogar. Vamos trabalhar com a informação correta. Ayrton Lucas não ia jogar, não estava escalado. A escalação saiu sem ele, porque ele jogou todos os últimos 9 jogos. Ele ia ficar de fora. O Everton Ribeiro, ninguém entendeu também por que ele não começou jogando na ausência do Gerson. Na saída de campo, ele deu entrevista aos repórteres e falou que ele era dúvida para o jogo, que ele não tinha condições de 90 minutos, então ele ficou de fora até como uma opção para entrar durante o jogo, porque é óbvio que você entrar durante o jogo é diferente de você entrar no começo do jogo. Você pega o adversário mais cansado e tal, ainda mais jogador que era dúvida para o jogo. Agora, o desafio que ele propõe a você qualquer um é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogo porque o Ayrton Lucas foi escalado nessa função? Esse foi um erro, óbvio erro. Como foi o erro do Jorge Jesus colocar o Rafinha no meio campo lá contra o Emelec, naquela derrota lá no Equador. Não. Ele errou, ponto. O Ayrton Lucas não rendeu. Ele tentou manter a estrutura do time, emulando o Gerson com o Ayrton Lucas, fazendo a função. Foi uma decisão de última hora, que a contusão do Gerson foi aquecimento. No aquecimento, então ele teve que pensar rápido e não teve uma boa solução. Isso aí, para mim, é ponto passivo. Mas não foi por isso, me parece, que o Flamengo perdeu o jogo. O Flamengo finalizou ontem 24 vezes, Botafogo 12. O número do SofaScore. O Flamengo finalizou no alvo 13 vezes, o Botafogo 3.
Não. Botafogo, 6. Grandes chances criadas, o Flamengo teve 8, o Botafogo teve 3. Converteu todas. O Gabigol perdeu gols absurdos, o Pedro perdeu gol absurdo, todo mundo perdeu gol. Então, além dos erros defensivos... Chegou quando o Pedro foi mais absurdo que o do Gabigol. Sozinho. Assim, a sorte do Pedro ali... Mas teve um do Gabigol, o primeiro... É que na sequência, sai o escanteio, que arrumou foi o Bruno Henrique e sai o gol do Léo Pedreira. Que também é uma falha grave da defesa do Botafogo. Ele perdeu a cabeça sozinho. O primeiro gol é um pênalti inexistente. Se vocês olharem com atenção ali, é muito claro que o Vitor Sá se joga antes do contato, mas joga muito antes. Até eu pus um vídeo no meu Twitter lá, é muito claro. Eu acho que ali a Edna foi muito mal, porque ela não olhou o VAR. Se ela olha o VAR, ela ia ver que o cara se jogou antes. Na hora ali, na velocidade normal, o pênalti. Okay. O pênalti eu também não achei. Não aconteceu. Mas assim, para mim, isso é muito claro que não aconteceu. Como a expulsão do Thiago Maia deveria ter acontecido, como o Rafael tinha que levar um vermelho direto. O Rafael tomou o segundo amarelo, mas ele entrou na canela do Cebolinha por cima, numa jogada de bola parada em que havia sido marcada uma falta para o Botafogo, falta existente. O cara conseguiu ser expulso numa situação ridícula como aquela. Quer dizer, quase coloca o Botafogo em risco. Não colocou pela incompetência do Gabriel, do Pedro e dos outros que perderam as chances, claras chances de gol. Então, assim, o São Paulo ele cometeu erros, mas o problema maior não foi o São Paulo, na minha visão. São os problemas de sempre. E ele achei bom que ele, depois do jogo ele falou a falta de concentração. Terceiro gol que o Flamengo toma em jogadas que nascem de um lateral. A jogada do Tietchan foi uma vergonha, passou no meio do Flamengo ali. O Tietchan passou no meio de 3 jogadores. 3 jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. 4. Estava desprotegida. 4 jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Não, o cara passou no meio de vários jogadores. Isso não é culpa do técnico. Ele fala assim, olha, rapaziada, vocês fiquem aqui e deixa o cara passar no meio do... Não é isso que ele pede. Então, assim, é falta de atenção, é descontração, é desconcentração, uma série de defeitos, né? Que são defeitos que vêm de muito tempo. O São Paulo ontem completou 11 dias no cargo, 4 jogos. No dia que o São Paulo se apresentou no Flamengo, o Luiz Castro completou 1 ano. Fora o tempo anterior a assumir o Botafogo, em que ele ainda estava no Oriente Médio, mas já contratado, e certamente já pensava, planejava, falava de contratações, porque já estava preparando o seu trabalho, já sabia que ele ia assumir o Botafogo. Então, um técnico conhece o elenco, sabe o que pode fazer com os jogadores. O São Paulo está tateando ainda. Quando ele vê o Arthur Vidal, eu acho que a partir de agora, o Arthur Vidal e o Marinho, já deu para perceber que ele não pode contar em certos cenários. Agora, ele vê o Vidal e fala, cara, o Vidal já me ajudou muito. Vou contar com ele. Bota 1, 2, 3 jogos, aí ele vai chegar. Não dá mais. O Marinho... ele tá insistindo muito no Vidal, o Marinho ontem, acho que definitivamente não dá. Ele tentou o Marinho também como ala direito no lugar do Wesley, que já estava amarelado, e é um jogador também ainda muito verde, e defensivamente o garoto ainda tem muitos problemas. É bom frisar isso. Os outros 2 atrás estão machucados, Mateuzinho e Varela. Ele não tinha outro. Mas o Marinho não dá. Era melhor ele mudar o sistema para tirar um dos zagueiros, botar o Fabrício Bruno lateral, ou colocar o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno como lateral. Agora, eu não acho que o problema maior foi o Sampaoli. O problema maior são erros individuais que já acontecem há muito tempo. O Flamengo já é o líder da estatística mais indesejada. Uma das mais indesejadas, que é grandes chances perdidas. Em 3 rodadas. É o time que mais cria e perde o gol. A maior falha é na frente ou é na defesa, Mauro, na sua opinião? Eu acho as duas. Eu acho as duas. Porque na defesa, por exemplo, ontem, porque o Santos jogou de goleiro linha. Gente, você contrata o Sampaoli, não é o João Santana. É diferente. Ele vai fazer essas coisas. O Everson está até hoje no Atlético Mineiro e passou pelo Santos, porque ele pediu o goleiro para jogar. Ele vai fazer isso. Depois falar sobre o goleiro linha. Ele vai fazer isso. Certo, você contrata um técnico com esse perfil, e houve um lance que o Botafogo teve a chance, que o Santos errou ali. Agora, ele pode até não jogar tão assim adiantado, mas ele não vai poder jogar dentro do gol. Você joga com o seu time dentro do campo do adversário. O goleiro tem que jogar fora da área. Ele não pode jogar ali dentro da área. Para quê? Para o adversário sair em velocidade. Agora, houve um lance de fato, mas não saiu o gol. Saiu dos gols de quê? Falha grave do segundo gol na cabeçada. O Danilo cabeceou sozinho. O gol da jogada do Tietchan, o gol do Tiquinho, uma vergonha. Era Vidal, Thiago Maia, Cebolinha e mais um. Ele passa no meio dos 4. Ele passou no meio de 4. Assim, né? E não é que ele sai. Léo Pereira. Léo Pereira. E passa com enorme facilidade. Aí pega a defesa toda desarmada. Léo faz até assim, ó. Agora, vai lá e faz. Assim, acho que de novo o Flamengo, a torcida, boa parte, cai no erro de apontar para o técnico, apontar para os jogadores. O Gabigol não vai sair do time? Ele tem que sair do time, então. Vai treinar, se recondicionar. Está bem fisicamente? Eu não sei se está bem fisicamente. Não tenho condições de falar sobre isso. Não tenho aqui os números, não falei com ninguém da preparação. Se estiver bem fisicamente, então está mal tecnicamente. Se estiver mal fisicamente, está mal física e tecnicamente. Então que pare, que treine, que se recupere. Não pode... Sabe quantos jogos o Gabigol não faz um gol com bola rolando? 15 jogos. 15 jogos. Fez 2 gols de pênalti com o Coritiba e com o Maringá. 2 gols de pênalti. Em todos os jogos ele teve chance. Aí teve aquela conversa, que não se sabe se é uma brincadeira ou se é sério, para Arrascaeta, postagem. Só você me enxerga. O Everton Ribeiro achou com menos de 1 minuto do segundo tempo, a bola caiu na perna esquerda, na perna boa ele perdeu. Depois achou de novo na direita, ele perdeu de novo. Ou seja, qual é o problema?
Então, assim, ninguém está discutindo aqui, eu não estou, a qualidade do Gabriel, o histórico dele no Flamengo, nada disso. Ele é ídolo do clube e tal, mas a fase é péssima como atacante. Ele até consegue fazer algumas boas jogadas. Eu acho que ele joga bem, ele não faz exato, gol. mas ele tem que fazer gol, ele é atacante. Mesmo que ele vire só Gabi, que tire o gol do nome, como ele já fez na camisa, não adianta, ele tem que aproveitar as chances, ele não pode sair na cara do gol e perder os gols. Ontem, ele quase inviabilizou a reação. Porque se sai um gol ali com 1 minuto, e depois com a expulsão daí responsável, do ato responsável do Rafael, é outro cenário. De repente vira o jogo. Então ele perdeu gols absurdos, o Pedro também perdeu, o Pedro também aceitando muita marcação. 2 jogos com o Inter, e esse que o Pedro joga mal, que ele fica marcado, ele não busca espaço, ele não consegue sair da área, ele não demonstra mobilidade, é uma coisa que tem que ser questionada, ele tem que aprimorar um pouco esse fundamento. E agora as trocas foram ruins, a saída do Cebolinha achei errado, o Cebolinha não estava mal, é um jogador que estava levando perigo, especialmente quando o Di Plácido foi trabalhar ali na saída do Rafael. Ele já tinha dado trabalho para o Rafael, um duelo desde o começo do jogo, ele começou a criar jogadas, chutou uma bola perigosa, ele tirou o Cebolinha, apostar no Marinho acho que não dá, o Marinho não era titular absoluto com ele do Santos, foi com o Cuca que ele virou titular, mas ele pode até imaginar, o Marinho me entregava isso aqui, em 2019, não entrega mais. O time é diferente, a proposta é outra, então está na hora, depois de 4 jogos, dele perceber que antes do Marinho, ele tem o Matheus França, por exemplo, como opção, para jogar ali pelo lado, para fazer várias funções, inclusive. Então acho que o São Paulo não foi nada bem, foi péssimo ontem. Ele foi, mas a razão da derrota, acho que passa muito mais pelos jogadores. De novo pelos jogadores. Verdade. Um time que chuta 24 vezes e que tem 8 chances claras de gol. O Flamengo não cria. Criou 8 chances de gol, claríssimas. Muito e contra perdeu. O líder do campeonato 100% que é o Botafogo. E perdeu a chance. Mas é isso que eu falo. A gente viu, né? O Everton Ribeiro entrou muito bem no jogo. A primeira bola... E a gente sabe, ele não estava na melhor fase no começo da temporada. Agora, repara que ele quando entra, ele entra melhor. Quanto Volta Redonda, porque ele ficou parado, foi o último jogo que o Gabigol fez gol de bola rolando, e perdeu um pênalti, fez 2 gols. 75 dias sem marcar com bola rolando. Então, ele tem entrado melhor durante os jogos do Everton Ribeiro. Pelo menos tem sido assim. Quando ele começa mal. Quando ele entra no jogo, às vezes ele entra bem. Talvez ele possa ser um jogador para ser uma opção. Para esse momento, sim. Para esses momentos do jogo. Não tem problema nenhum nisso, nenhum pecado. A gente vai se adaptando às circunstâncias. Ele mesmo falou ontem que não dá para jogar. Ele falou. E contra o time que é 100% que é o Botafogo. Eu só queria pegar essa questão do goleiro Linha aí, que é a ideia do São Paulo, mas ontem foi um absurdo. E o Santos não é uma maravilha com o pé, né? Não, além de... Mesmo se fosse o Neuer. Assim, nada contra o goleiro cada vez mais participar do jogo, não tem problema algum. Mas o Neuer não joga do jeito que... com menos de 1 minuto... Eu postei no Instagram a sequência, inclusive com a minutagem de momentos, principalmente na primeira etapa, até a bobagem que ele faz aos 34, que o Botafogo não soube aproveitar, não só nesse lance, outros lances também, que ele estava jogando de zagueiro. A ideia básica é a seguinte, o goleiro participando, isso é no futsal, é no society, não quer que seja, o goleiro participando mais à frente, você libera um jogador, evidentemente, para jogar mais à frente, vai criando superioridades numéricas e é legal, ainda mais para um time tão qualificado. Mas o Santos, que não é o Neuer, e nem o Neuer joga assim, estava jogando ao lado dos zagueiros na intermediária. Lembrando que o Santos não passa, para pegar exemplos rubro-negros, para ir no Neuer, que é outro nível. Ele não passa a bola diretamente, a ligação direta, como muito bem faz o Davi Luiz, que até foi cobrado e tal. Ele não tem a qualidade técnica do Gerson para armar o jogo, e não tem a velocidade para pegar outro exemplo que estava em campo, do Everton Cebolinha para correr, e no caso, para correr para trás, né? E cria-se um desgaste desnecessário. É aquela coisa que lamentavelmente acontece, uma espécie de um onanismo tático, para ir num além. Eu sou um gênio, ou tenho amor por el balão me ama, paixão por la pelota, e quero criar um exagero. Tá aí, inclusive, a cena do meu texto ali, parte dos meus textos, são vários frames, né, da transmissão da Premier, de momentos que, de novo, gente, não é necessário onde está agora, a gente vê na imagem. O goleiro tá ali, cara. Não é só jogar atrás, não. Ele tá jogando de volante, de zagueiro, cara. É um absurdo isso. É irresponsável isso. Nunca, que eu lembre, o São Paulo tenha feito isso no futebol brasileiro e em mesmo outras experiências. É um desnecessário. Com menos de 1 minuto estava fazendo isso contra o time do Campeonato Brasileiro. Tudo o tempo inteiro. Mas o Flávio, não existe isso na história do futebol interplanetário. Não estava contra o Luiz Castro. Lembrou muito. Olha lá. Não, senhor. Olha lá. Não, é só olhar esse momento. Olha então os caras do Botafogo. Um bloco de marcação linha média. Não é para jogar tão à frente. É correr o risco desnecessário, burro. Eu acho que houve alguns exageros, mas o Botafogo também... Alguns não. Campo todo para ele. Não, senhor. É só olhar aí, Flávio. As imagens, o time não está no bloco
baixo. Bloco médio. Assim, é um exagero, mas isso, de novo, é só para citar, também é um exagero da minha parte ficar falando que isso é como destacou o Mauro César. Não é isso que levou a derrota, até porque a bola foi para fora. O Flamengo no segundo tempo teve 6, 7, o jogo inteiro o Flamengo teve várias oportunidades. O Flamengo podia ter vencido. Mas, de novo, perdeu para o time que foi muito bem, está num momento inspirado, 12 jogos sem derrota, é o único time 100%, conseguiu fazer o gol com o time de Soares. Eu discordo do Mauro, mas no lance discutível do pênalti eu teria marcado, mas dá para não marcar. Agora, o que também teria expulsado o Rafael de primeira, e certamente teria expulsado, embora eu entenda a opinião do Vampeta, o Vampeta usou até uma expressão que usa há décadas em câmera lenta, beijo de avó é crime inafiançável, mas é uma expulsão absurda e burra. Ele erra a bola. Ele vai pra tirar a bola. Gente, vamos lá. Eu concordo em gênero, número e grau com o Mauro Betti. E eu falei isso no meu pós-jogo. Eu achei que isso foi pouco explorado na imprensa. Olha só aonde está o Santos. O Santos tá dentro do círculo central, velho. Tu tem noção disso, que o goleiro... Eu nunca vi na história do futebol nenhum time jogar assim com o goleiro dentro do círculo central, atuando, nem zagueiro, ele tá jogando como volante. O Santos aqui é volante. Em que pese os erros horrorosos do Gabriel... O Pedro também jogou mal. A defesa do Flamengo desconcentrada em lateral. Ontem não deu merda porque o Tiquinho errou o gol. Mas isso aqui uma hora vai dar uma merda séria, hein, rapaz? Isso aqui vai dar uma merda federal. Olha o que eu tô falando para o goleiro dentro do círculo. Eu nunca vi o City, o Bayern, o Real Madrid, sei lá quem, Barcelona... jogando igual o Flamengo tá jogando goleiro aqui, velho. Isso não existe, cara. Isso não existe, eu nunca vi isso. Ah, porque o Sampaoli... Ah, gente, na boa. Não existe isso. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações brunegras.